A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Nós estamos de volta com mais um ensinamento do Senhor Jesus, mais uma parábola de Jesus. Dessa vez vamos falar da parábola do grão de mostarda, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. E diz assim: Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce, é a maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Como vimos na parábola anterior, a parábola do trigo e do joio, aqui também o homem semeou no seu campo. Este homem, ele é Jesus. E o seu campo representa o mundo. Da mesma forma que na parábola do trigo e do joio. A semente que este homem semeou é a semente da mostarda, a menor de todas as sementes. Isto fala de como o reino do céu foi inaugurado na terra, de forma simples e humilde. Um bebê humilde nascido na manjedoura, o filho de um carpinteiro, um servo que se humilhou até a morte de cruz. O profeta Isaías chega a dizer que nele não havia formosura, semelhante ao grão de mostarda. Tá? E os seus seguidores, os homens que Jesus separa, chama para segui-lo, são homens simples como ele mesmo. Tá? Agora é importante dizer que o começo do reino, ele é simples, mas ele é puro, tá bem? Assim como a pequena e simples semente de mostarda cresce rapidamente, o reino de Cristo, após a sua ascensão, a ascensão de Cristo, o reino de Cristo se espalhou por vários lugares e logo enfrentou a terrível força de oposição de Satanás. Todos os apóstolos foram martirizados, todos foram mortos, com exceção de João, que foi exilado na ilha de Patmos. Mas a terrível força opositora de Satanás não foi suficiente para impedir o rápido crescimento da igreja, que teve início no Pentecoste, com milhares de convertidos num só dia, o grande crescimento do reino do Senhor. Agora, uma nota importante: desde o início da igreja, que ela vem sofrendo muita infiltração de falsos crentes e falsos ensinos. Esse era um dos principais cuidados que o apóstolo Paulo tinha com as igrejas, né, e que recomendava aos líderes desta igreja que tivessem igual cuidado. A parábola ensina que após o rápido crescimento do grão de mostarda, as aves do céu vieram e fizeram seus ninhos nesta árvore. Quando estudamos as Escrituras, encontramos os pássaros ou as aves do céu simbolizando Satanás e o seu poderio, Satanás e os seus anjos e os seus demônios. Na parábola anterior que nós falamos, a parábola do semeador, os pássaros que foram usados ali para comer a semente à beira do caminho, o próprio Senhor Jesus disse que esses pássaros são o maligno, representam o maligno, tá? Satanás, primeiro, ele agiu com feroz perseguição. Não conseguindo impedir o crescimento da igreja, ele mudou sua tática. Passou a trabalhar no interior da igreja, ou seja, misturando verdade e erro, tá? Verdades e mentiras, os verdadeiros ensinamentos com os falsos ensinamentos. Essa foi a tática de Satanás. A grande jogada de Satanás acontece quando o imperador Constantino fez sua adesão ao cristianismo, ou seja, declarou todo o império romano cristão. Foi o dia mais tenebroso de toda a história da igreja. Foi uma astuta manobra política que introduziu muito paganismo e que elevou a igreja a uma posição de poder mundial. Tá? E entre os vários ensinos errados que foram infiltrados, está o ensino de Maria, mãe de Jesus, que passou a ser a rainha do céu, tá? E outras coisas como o uso de incenso, água benta, velas, adoração a santos e muitas outras coisas que foram introduzidas. Satanás conseguiu moradia segura na professa igreja de Cristo. A regeneração
ou seja, o novo nascimento, é o principal e indispensável item para que alguém seja incluído na igreja e que possa fazer parte dela, que é o corpo de Cristo. Mas hoje, a filiação à igreja está indiscriminada. E existe um grande número de frequentadores de cultos que não têm a experiência do novo nascimento e não têm a fé nos princípios essenciais do Evangelho. O cristianismo está sobrecarregado porque tantas aves do céu fazem seus ninhos nos ramos dessa frondosa árvore. Nossa tarefa não é cristianizar a sociedade e promover o desenvolvimento de uma grande árvore que brote da menor de todas as sementes. Muitos, com medo de perder as pessoas e os recursos que elas representam, deixam de confrontar seus pecados e espremer suas feridas, acabam negociando princípios e valores do reino de Deus. Quando se perde o zelo pela santidade, o crescimento é doentio. Isso é sacrificar o avivamento pelo crescimento. Mantenhamos fora, irmãos, de nossa vida tudo que seja contrário ao propósito e ao espírito do nosso mestre, a soberba, o orgulho, a superioridade, o amor à proeminência, a posição. Tudo isso é oposto a ele que se humilhou a si mesmo. Tá? Conclusão dessa parábola. O Senhor avisa de antemão aos seus discípulos que durante sua ausência o reino experimentaria um crescimento anormal. Não deveriam se enganar ou achar que esse crescimento representa sucesso. Embora a pequenina semente se tornasse uma grande árvore, sua grandeza seria uma morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda. As aves do céu não devem fazer ninho na árvore da nossa vida cristã. Em nome de Jesus, meus irmãos, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos guie, tá? Para que os pássaros, que os demônios, os espíritos malignos não façam ninho nas nossas vidas, introduzindo os falsos ensinos, introduzindo mentiras que parecem até verdade no nosso meio, no meio da congregação, tá? No meio da igreja do Senhor. Que Deus os abençoe muito. Fiquei com esta palavra e até semana que vem.